Josué, capítulo 1, dos versículo 1 a 9. Meu tema é Vivendo conforme a vontade de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, sê corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Senhor Deus, acabamos de ler a tua palavra. Fala ao nosso coração. No poder do Santo Espírito, suplicamos em nome de Jesus a tua bênção aos corações nesta manhã. Amém. Meus queridos irmãos, a vida cristã é um grande desafio. Não é fácil viver a serviço do Senhor Jesus Cristo. No segundo século, existiu um discípulo de João, bispo de Esmirna. Seu nome era Policarpo. Policarpo vivia uma vida intensa no serviço do Evangelho, no serviço da pregação do nome de Jesus. E as autoridades, incomodadas com Policarpo, resolveu prendê-lo e queimá-lo vivo. E é interessante a dedicação, a obediência ao Senhor desse bispo de Esmirna, Policarpo. Diante do fogo, da intensidade daquele momento tão difícil da vida, um dos soldados diz a Policarpo que ele deveria negar o Salvador Jesus e ser salvo. E Policarpo olha e diz às autoridades: há 86 anos que eu venho servindo o meu Deus, o meu Senhor, e não é nesse momento de dificuldade que irei negá-lo. Louvado seja o Senhor. E diz que Policarpo foi queimado por causa de não negar o seu Deus. Olhamos para o texto que acabamos de ler. É interessante que no contexto do livro, no livro final, no último livro da lei, nós encontramos um homem especial.
extraordinário, um homem que serviu a Deus de uma maneira interessante, Moisés. E o livro termina dizendo que nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. É interessante que o livro que acabamos de ler de Josué, nós vamos observar que ele inicia dizendo que depois da morte de Moisés, o Senhor chama, o Senhor fala com Josué. É interessante observar que às vezes as pessoas ficam procurando quem escreveu a Bíblia, quem foi o primeiro escritor, e nós entendemos que o primeiro escritor da palavra da Bíblia é Deus. É Deus quem fala, é Deus quem orienta. E aqui o sucessor de Moisés, Josué, foi um jovem, um adolescente treinado pelo seu mestre Moisés. Ele pôde contemplar ali Moisés na travessia do Mar Vermelho. E observamos, meus amados irmãos, que quando Deus chama Josué, e nós vamos entender aqui, meditando nesses versículos, Deus o chama para uma missão extraordinária de conduzir o povo, de levar o povo à terra prometida. Era um trabalho árduo, difícil. Se acompanharmos a vida de Josué, nós vamos perceber isso. Mas antes dessa jornada, Deus o instrui. E a maneira que Deus o instrui nos traz uma segurança extraordinária de podermos servir também ao mesmo Deus de uma forma de não olharmos para trás e seguirmos em frente, mesmo que a vida nos seja difícil. Quando olhamos aqui para esses versículos lidos, nós vamos perceber que Deus está falando a Josué e orientando-o a uma tarefa árdua, a uma tarefa difícil. Mas nós percebemos aqui que a vitória de Josué estava na obediência, na confiança, na certeza que Deus estava com ele, que Deus estava presente. E nós observamos aqui o texto falando, no versículo 5, a primeira coisa que encontramos aqui é a palavra ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, você vai ser mais do que vitorioso. E como fui com o meu servo Moisés, assim eu serei com você. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte, sê corajoso. E é interessante pararmos para refletir nessas palavras, que podemos observar que as experiências de Josué oferecem para nós valiosas lições para vencer os nossos próprios desafios. O compromisso de Josué era em seguir a vontade soberana de Deus. E mesmo quando as instruções pareciam incompreensíveis, evidencia a importância da obediência, da confiança em Deus. E ao mesmo tempo, sua coragem, nos momentos de incerteza, serve de exemplo para nós, que devemos buscar em Deus o nosso socorro, o nosso alívio, a nossa segurança. É interessante que é abordado aqui a família. Diz que Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. Seu nome também é comparado com o nome de Oséias, que significa o Senhor é a salvação, ou o Senhor salva. Ele chefiou o exército de Israel na batalha contra os amalequitas. Tornou-se o auxiliar, o discípulo de Moisés, acompanhando-o
ajudando-o também nos serviços espirituais no tabernáculo. Josué foi um dos 12 espias enviados para obter reconhecimento da terra prometida, juntamente com outro jovem, Caleb. Eles deram seu relatório positivo, ao contrário dos outros 10, e por isso somente Josué e Caleb entraram na terra de Canaã, os demais morreram no deserto. Josué foi escolhido para liderar, portanto, Israel após a morte de Moisés. E essas palavras dos versículos que acabamos de ler nos mostra que Deus estava dizendo a ele as dificuldades, os problemas, as lutas, as barreiras que ele iria enfrentar. É interessante que quando olhamos também para a nossa vida cristã, nós vamos observar quanta luta, quantos desafios. É desafio na família, é desafio no trabalho, é desafio na saúde. Quantos problemas temos que enfrentar. Muitas vezes ondas bravias se levantam contra nós. Confesso aos irmãos que algumas das vezes isso nos enfraquece, traz tristeza, traz angústia, porque somos seres humanos, somos sujeitos a essas coisas. Mas quando olhamos e nos alimentamos da palavra de Deus, quando a gente vê, por exemplo, esse versículo, ser forte, nós vamos entender que Deus está falando para ele que não vai ser fácil, vai ser uma luta, vai ser uma labuta, o dia a dia ia ser complicado. Observe que a primeira situação que Josué vai enfrentar é com o povo no deserto, e diz aí os versículos em diante que eles estavam para atravessar o Jordão. E ele pôde, meus amados irmãos, contemplar a dificuldade que foi na travessia do Mar Vermelho. E diz as Escrituras que naqueles dias de Josué era o tempo de chuva, das águas. Diz o texto que o Jordão transbordava em ambos os lados. Mas ele tinha que atravessar o Jordão com o povo de Israel. E diz que quando os sacerdotes pisam à margem do Jordão, acontece o mesmo que aconteceu no Mar Vermelho, e ele atravessa. O segundo desafio desse jovem é as muralhas de Jericó. Como atravessá-la? Impossível aos olhos humanos. Mas Deus vai orientando esse jovem, e ele, obedecendo a orientação e a palavra de Deus, atravessa o Jordão, e as muralhas caem, porque ele confiava unicamente naquele que é o Criador de todas as coisas. E é interessante observar aqui algumas lições. A primeira palavra é: seja forte, seja corajoso. Deus sabe o que faz, Ele sabe todas as coisas. Se Deus lhe deu um desafio, erga a tua cabeça, seja forte, seja corajoso, porque nós somos o povo, a geração eleita de Deus, diz o apóstolo Pedro. Deus chama, Deus nos capacita, Deus dá forças, ânimo, e nós vamos em Deus, o Todo-Poderoso, ser mais do que vencedores. Deus não nos dá um fardo maior do que possamos suportar, diz Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 10, 13. As provações que vêm sobre as nossas vidas vêm para amadurecer a nossa fé, a nossa intimidade com Deus. Quando vinham as dificuldades, Josué buscava em Deus a solução dos seus problemas. As provações, as enfermidades, as dificuldades não devem ser motivo de trazer intensa tristeza, mas sim alegria,
porque a aprovação da fé é que produz perseverança e crescimento espiritual. Esse é o detalhe que faz a diferença, nos alimentarmos dia a dia da palavra de Deus, que ela nos encoraja, que ela nos fortalece. Deus aconselhou Josué a meditar dia e noite no livro da lei, para que tudo que ele fizesse, ele ia ser mais do que vitorioso. Interessante que muitas vezes precisamos de estar na igreja para ouvir a palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que a nossa fé se torna mais forte, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, diz Paulo lá em Romanos 10, 17. Então a Bíblia é o verdadeiro suprimento para enfrentarmos qualquer desafio. Faça da palavra de Deus o seu alimento diário. Portanto, é preciso entender, obedecer às promessas de Deus. Outra parte diz o versículo, Deus está falando para Josué: ser forte, ser corajoso, não se apavore, nem desanime. Às vezes, as dificuldades da vida nos levam a desanimar. Certos desafios podem nos levar ao desânimo. Essas reações ocorrem quando focamos apenas nas dificuldades, nos dando, às vezes, até essas dificuldades, a impressão que Deus está longe, que Deus está distante, que Deus não está conosco. Mas a única coisa que pode nos afastar do poder, da presença, da misericórdia de Deus é nós mesmos. É o nosso pecado. Porque Deus está sempre conosco. Quer ver como Deus está presente? Sadraque, Mesaque, Abednego. Quando Nabucodonosor ficou furioso, porque eles não ajoelharam diante da estátua do rei, o rei disse para eles: olha, se vocês não querem me servir, vocês vão morrer, é hoje mesmo. Vou jogar vocês na fornalha aquecida. E eles dizem ao rei: olha, se Deus permitir, se Deus quiser, Ele vai livrar-nos da fornalha. Você não fica sabendo, ó rei, nós não vamos adorar. Nós somos servidores do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que quando Nabucodonosor olha lá dentro, ele vê um quarto homem passeando dentro da fornalha. Deus podia não permitir que eles fossem, ou que eles passassem por esse sofrimento, não é verdade? Mas sabe aonde Deus estava no sofrimento deles, ali na fornalha? Presente, caminhando com eles. E a Bíblia diz que nada aconteceu. Lembra de Daniel na cova dos leões? Deus estava onde? Com Daniel, presente, livrando-o da boca dos leões. Mas Deus permitiu o sofrimento, permitiu a dificuldade. É preciso olhar a providência de Deus nas nossas vidas, nas dificuldades que passamos. Ele está presente, Ele está conosco. Deus está com você por onde você andar. Aonde Josué colocasse os seus pés, Deus estaria com ele. E antes mesmo que Josué colocasse os seus pés, Deus lhes mostrou tudo o que poderia ser conquistado em obediência à sua palavra, em comunhão com Ele. É interessante que meditar na Bíblia é receber o alimento diário de Deus. Você pode ler o Salmo 19 e você vai ver quão abençoado, quão maravilhoso é o alimento da palavra de Deus. O salmista diz que ela é melhor do que o mel. A Bíblia nos dá a oportunidade de tomar conhecimento
dos atos, das promessas de Deus. Deus não nos deixou sem o seu amparo. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Ele nos deixou o Espírito que nos aconselha, que nos santifica, que nos fortalece, que nos consola. Se andarmos segundo a palavra de Deus, os milagres, as maravilhas, a presença do Senhor é conosco. Foi assim com Josué, será assim com todo aquele que anda segundo a sua palavra. Ele será conosco, por onde que andarmos, Deus está conosco. É interessante, meus amados irmãos, para concluir, nós podemos olhar as palavras de Paulo, como Paulo orienta a igreja, lá em Filipenses, como ele orienta a nossa vida, que mesmo diante das dificuldades, nós vamos enfrentar aí 2025. Certamente teremos grandes batalhas, mas se confiarmos nesse Deus, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, que criou os céus e a terra, nós vamos ser mais do que vitoriosos. A ponto de Paulo usar uma expressão em Filipenses 4, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas orações, e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, em Cristo Jesus. É interessante, meus amados irmãos, nós cantamos um cântico, ele expressa realmente a verdade sobre o Deus que servimos. E esse cântico diz: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, tão misericordioso, tão amoroso para conosco como o nosso Deus. Que Ele nos abençoe e possamos crer que Ele está conosco. Perto está o Senhor, e cada um que o serve com alegria, com prazer. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor. Amém?